Como vocês perceberam, nós três aqui temos opiniões diferentes em relação à política. Com certeza, vocês de casa também têm suas opiniões diferentes. Não raramente na própria família há divergências no pensamento e na ideologia. Isso é salutar, isso é essencial. O que não é salutar é brigar por causa disso, é perder o respeito com o teu colega, com o teu amigo e até mesmo com o teu familiar. O que nós vemos que está acontecendo. Pessoas estão sendo agredidas verbalmente e até fisicamente por estarem expondo a sua opinião, que é diferente daquela outra pessoa que está ao seu lado. É para isso que nós queremos chamar a atenção aqui hoje, é para isso que nós nos reunimos. Eu sabia, quando eu convidei, que a Lidiane e a Marcela tinham opiniões diferentes. E eu também não concordo com elas. Elas não concordam comigo. E o que nós queremos mostrar é justamente isso. Eu posso expor o meu pensamento, a Lidiane expõe a opinião dela, a Marcela argumenta com a sua posição. Gurias, realmente, o objetivo do programa é esse. Né? Eu posso dizer a vocês, talvez eu seja julgada por isso ou não, hoje eu sou resistência. Vocês perceberam que está surgindo um novo movimento, sim, né? Existe o ele sim, o ele não, e está surgindo o eu sou resistência. Monarquismo. Eu também sou a resistência. Então... Porque a resistência, quando, por exemplo, em 2016, quando teve toda aquela votação, toda aquela cena toda lá no Congresso Nacional, eu acompanhei. O que eu consegui acompanhar, eu acompanhei dos votos. Quando o Bolsonaro foi dar o voto dele e ele fez a alusão lá ao Coronel Brilhante Ustra, eu pensei, esse cara é louco. Porque até então, para mim, Bolsonaro, tipo, eu tinha ouvido falar de polêmicas dele, mas assim, para mim ele era só mais um. A partir daquele momento eu fui pesquisar sobre o coronel lá, o Ustra. O cara, ele era terrível. As torturas deles, eles colocavam ratos dentro de vagina de mulheres. A Dilma foi torturada por esse cara. E ele foi lá, e ele fez apologia no dia do impeachment da Dilma. Sabe, eu senti uma maldade, sabe? Como se ele quisesse, tipo, além dela estar sofrendo impeachment, que para mim foi injusto, ele ainda fez essa maldade, sabe? E aí eu me dei o trabalho de olhar, tem no YouTube vários vídeos de pessoas dando depoimento sobre a ditadura militar. Sinceramente, eu chorei. Eu não consigo, sabe, admitir alguém que faz apologia a um cara que faz esse tipo de coisa com as mulheres, sabe? Não entra na minha cabeça, sabe? Principalmente eu sendo mulher. Principalmente com essa onda do feminismo que está crescendo. O Mato Grosso, por exemplo, eu estava vendo uma pesquisa essa semana, aumentou em 50 e alguma coisa por cento o índice de feminicídio. O feminicídio tu é morta porque tu é mulher. As pessoas são mortas porque são pessoas e porque existem pessoas sem caráter. Tá? Eu já tive faca apontada na barriga por causa de um relógio de R$35. Eu já tive uma arma apontada na minha cabeça com 10 anos. Então isso é porque existem pessoas mau caráter. E o mau caráter vai matar. Existem. Aí você fala da ditadura que ele fez apologia ao ditador, o torturador lá, o militar. Realmente foi baixo. Só que isso foi em 64, há muito tempo atrás. Hoje, 2018, nós temos um governo, um partido que apoia a Venezuela. A Venezuela tem um governo ditador que mata diariamente pessoas de fome, crianças de desnutrição. Então, a ditadura que tortura, lá de 64, não houve nenhuma evolução, as pessoas continuam igual. Então, o Bolsonaro é culpado ou ele faz apologia a isso. Mas um governo que apoia e diz que está tudo certo com a Venezuela hoje é menos pior. Tu viu alguma declaração, por exemplo, do Haddad dizendo que ele apoia a Venezuela? A nota oficial do PT esses dias falou que, como disse assim, não, na Venezuela tá tudo certo. Eu não vi, porque assim, ó, eu particularmente, eu acho horrendo o que tá acontecendo com a Venezuela. Eu não consigo aceitar o que acontece com a Venezuela. Só que a gente tem um governo que financiou esse país. Exatamente. Só que a partir do momento que os refugiados venezuelanos vieram pro Brasil, eles sofreram coisas piores também de nós brasileiros, entendeu? E aí vem o Bolsonaro lá no Acre, fazendo um negócio de arma, dizendo vamos mandar metralhar petralhada e vamos mandar todo mundo para Venezuela e vamos tirar todo esse povo daqui. O que eu percebo é que assim, é uma discussão. Só que assim, o que a gente tem que entender assim, existem exageros de ambos no meio de uma situação em que esse aqui
apoia um tipo de coisa que é inaceitável e esse aqui apoia um tipo de coisa que é inaceitável. Por isso que eu digo, eu não sou Bolsonaro, eu estou, porque dentro do que eu considero melhor para o meu país, nesse momento, o que vai se eleger, que é o PT, o que tá, não é o melhor. Porque eles já tiveram 16 anos de oportunidades. E a gente está nesse caos, nessa coisa de sem ordem, sem progresso, por conta de uma responsabilidade de governança deles. Então eu vou persistir no erro ou eu vou dar chance para um cara que tem uma opinião às vezes truculenta, ridícula, errada, mas que pode me dar a chance de ver um país um pouco melhor para todo mundo. E tu vai pagar o preço? Eu pago. Dessa tentativa? Aí, o meu medo é esse, é o preço que a gente vai pagar dessa tentativa. Porque assim, o PT, ele surgiu, eu não conheço assim a história do PT, porque até não sou militante, eu não sou filiada a nenhum partido político. Eu sempre votei na pessoa, sabe? Eu sempre votei na pessoa. Mas daí assim, o que eu vejo? Eu vejo que o PT, ele veio embasado na democracia. Aconteceu a parte de corrupção. O que é conivente com corrupção? Ninguém é conivente com corrupção. Não vem dizer que, porque tu vota no PT porque tu é tão corrupto quanto tal. Eu vi isso no Facebook. Não. Eu acho agora, que eles estão taxando o povo por culpa de políticos. Quando a democracia ela está sendo, ela está em perigo, eu acho que a gente tem que tentar ir para o lado onde talvez a democracia seja um pouquinho mais, sabe, ela seja mais protegida, entendeu? Porque... Depende do que você considera como proteção da democracia. Eu não considero o cara que ele ataca minorias. Eu não considero o cara que ele ataca gays, que ele ataca negros, que ele fala mal de mulheres, que ele faz apologia a um torturador, que ele diz que o livro de cabeceira dele é desse cara que é torturador, sabe? Mas aí o que ele diz? Que as minorias vão ter que ceder às maiorias. As minorias, para mim, eu sou mulher, eu sou negra, eu sou mãe, eu sou divorciada. E aí o vice dele disse que casas sem pais são fábrica de... Desajustados, exatamente. Assim. Eu criei os meus 2 filhos, eu me separei do pai deles, eu criei meus 2 filhos praticamente sozinha e meus filhos não são desajustados. Eu sei, sabe, o que eu tive que passar para mim criar os meus 2 filhos. E eu não, sabe, daí tu não consegue admitir uma pessoa falar uma coisa dessa, sabe? E aí tu vem o candidato a presidente e o vice dele pregando isso. E aí com essa, talvez não fosse a intenção deles pregar essa violência que a gente está vendo. O meu medo, mas acontece sabe que o que acabou é, gurias? desencadeando. É que tanto um quanto o outro, é como eu disse no início do programa, eu não vou fazer apologia nem para Pedro e nem para Paulo. Tanto um quanto o outro está incitando o que nós temos de pior. E eu não estou falando de ti, de mim, da Laura ou do Douglas. Eu estou falando de todos nós, né? Tanto um lado quanto o outro, seja um maior ou outro menor, mas o eleitor sendo incitado a até mesmo a violência. Exato. Foi isso que eu falei. Que temos me dá medo. Temos pontos em comum. A gente estava falando agora de animais. Tu ama animais, eu sou louco. A gente tem um ponto em comum, mas por causa da política a gente precisa se odiar. Sendo que dentro da política a gente quer a mesma coisa, só que de formas diferentes. Para ti o que o Bolsonaro falou é inaceitável. Para mim, o outro lado tem coisas piores do que o do Bolsonaro. E eu acho que a gente não... E quando faltou, assume a responsabilidade. Eu assumo. Porque se o Bolsonaro não fizer o que ele está se comprometendo a fazer, eu vou sair na rua e vou bater panela contra ele. Entendeu? Por isso que eu assumo... Porque a gente é uma democracia. Somos 144 milhões, 270 milhões de pessoas. Eu não vou ficar em casa vendo ele fazer coisas que eu acho errado e ficar tudo bem porque eu tenho que apoiar ele porque eu votei. E é isso que eu vejo um pouco no PT. Que mesmo que esteja errado, o eleitor, quem votou nele continua defendendo. Por que o Bolsonaro cresceu? É isso que tu está querendo dizer. Porque o PT é muito forte e é muito unido. Então, a direita precisava ou encontrou um cara com o nível de fanatismo que o PT tem no Lula, no Bolsonaro. Foi o que criou o antipetismo. O PT criou o Bolsonaro. Entendeu? Então... A direita, acredito eu, penso assim, bom, o PT vai votar no PT independente do que aconteça. Então eu vou escolher um cara, que foi o Bolsonaro, que vai poder fazer contra. É isso que aconteceu. E talvez o Bolsonaro se criou por causa deles. Eu digo, talvez se tivéssemos, todos nós, tivéssemos sido talvez mais críticos, mais inteligentes, menos ignorantes, na própria palavra ignorância mesmo. Pessoal, vamos ponderar e vamos, sei lá, deixar uma disputa entre Ciro e Alckmin. A gente deixou a Amoedo de fora.
Eu acho que eu seria mais entre Ciro e Alckmin, sabe? Mas sabe, que tínhamos um Amoedo. O cara é um gestor, o cara não precisou de vida pública política para ser alguém. Haviam opções, né? Haviam opções. Mas não, ou eu sou Bolsonaro, ou eu sou anti-PT. Ou eu não sou Bolsonaro, mas eu sou anti-PT. Exato. Talvez eu não seja tão PT, mas eu não quero que aquele cara ganhe. Exato. E aí talvez eu não seja Bolsonaro, mas eu também não quero PT, né? Talvez nós tenhamos que agora os dois lados estão provando de fanatismo. Agora, antes nós tínhamos um fanatismo muito velado de um lado, né? E agora a gente tem do outro. E isso é o pior que pode acontecer. Até porque a polarização que existia antes, que sempre existiu, na verdade, entre PT e PSDB, né? Que agora o PSDB saiu de cena e entrou o PSL. Ela era um pouquinho menos escancarada. Mais educada, né? Exatamente. Tu encontrou a palavra que eu queria que eu queria usar, mas não queria dizer. As pessoas se respeitavam mais. As pessoas respeitavam mais. Exatamente. Eu sempre digo, eu não tenho problema nenhum em admitir meu voto, nunca tive, né? Mas hoje, o problema é que as pessoas te olham e elas já querem te classificar. Exatamente. E com coisas que... é a classificação que as pessoas fazem. Foi o que eu tava falando. Gente, eu fui tão chamada de fascista que eu cheguei a um ponto que eu fiquei... Será que eu sou fascista? Porque de tanto que as pessoas te metralhavam por conta da opção num candidato, pensei, vou pesquisar o que é fascismo. Não, eu não sou fascista. Então, por que essa pessoa está me atacando tanto? É que assim, ó, a partir do momento, assim, eu escutei um áudio de um cara de uma rádio aí, que ele fez um comentário que eu fiquei assim, meio que ponderando. Tu vai apoiar quem tu mais se identifica. Normalmente, porque tu não vai apoiar quem tu não te identifica, né, Marcela? Tu vai apoiar quando tu te identifica com a pessoa. Então, o que tu te identificou no Bolsonaro pra tu apoiar ele, Marcela? Talvez o não politicamente correto. Não, é isso que eu tô falando. Eu não sou o Bolsonaro, eu estou. Não, exatamente. Mas o que nesse momento te faz apoiar o Bolsonaro? Talvez é justamente isso. É eu tentar, eu acreditar que o que tá acontecendo hoje não pode acontecer mais. De eu votar no partido, no candidato, que está há 16 anos dentro desse bolinho, não é o melhor para nós. O Bolsonaro não prega as minorias, mas talvez ele esteja pensando nas maiorias. E tu, sendo negra, divorciada, mulher, também faz parte de uma maioria que é o povo, que é a população. Da mesma maioria que eu faço parte. Que nem eu falei, eu há 3, 4 anos atrás tive uma faca colada na minha barriga por causa de um relógio de R$35. E o cara não olhou se eu era branca, se eu era negra, se eu era mulher, se eu era homem, se eu era cachorro. O cara queria o meu relógio. E quando o Bolsonaro diz que assim, que vai penalizar bandido como bandido, isso me dá uma segurança. Porque isso vai gerar segurança para todo mundo. A minoria e a maioria, a gente vai entrar tudo no mesmo bolinho. Entendeu? Você sabe o que é ter uma faca na barriga? E se tu se mexer, o cara enfiar a faca por um relógio de R$35, dói pensar isso. Entendeu? E dentro do que eu vejo acontecendo, o Bolsonaro que vai me trazer essa liberdade que eu tô procurando, que é não andar na rua e correr o risco de levar uma facada por R$35. Só que eu acho que para vir isso, por exemplo, a nossa segurança pública. A gente não tem policiais, agora vê alguma coisa. Então, o que acontece? O governo ele vai ter que investir, é igual aos professores. Ele vai ter que investir em educação, vai ter que investir em policiais. Eu não acredito que armando a população, claro que esse negócio de armamento da população está muito polêmico, e tem pessoas que falam coisas que nem sabem o que realmente é. Não esqueçamos também que, como eu citei o exemplo do Alckmin, o governo do estado tem responsabilidade sobre a segurança pública. É isso que eu ia chegar. E professor. Isso. Então, aí, o que tem que começar? Tem que começar por ali. E aí, a União, enfim, o Brasil, eles têm que começar por ali. Eu não acho que vai resolver a segurança pública ele dizendo que vai armar o cidadão. Não vai resolver. Não. Porque, assim, as nossas polícias andam armadas. E aí, resolve o problema? Não resolve. Eu acho que o que resolve é tu, educar. E gerar o princípio de tudo é educar. O Flávio Dino, que é o governador que se elegeu no Maranhão agora, se reelegeu, eu acho, ele se elegeu assim, mais de 70% dos votos, ele colocou o teto dos professores lá em cima. E qual que é o teto dos professores aqui hoje? Vocês têm noção? Essa discussão vai longe. É longe, é pessoal, complicado. Faltou tempo. Mas eu acho que o recado que eu vou dar para vocês, independente da ideologia política entre nós três aqui, a Marcela e a Lidiane assinam embaixo. Não importa se você escolher o Bolsonaro ou se você escolher o Haddad. Depois, no dia 29 e principalmente no dia 1º de janeiro de 2019, nós seremos
todos brasileiros. Seja um, seja o outro, ele vai governar para todos nós. E a nossa vida vai continuar com os nossos amigos, com a nossa família. Então, por favor, vote em quem você quiser, mas respeite a opção do outro. Até mais.